Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas bem legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto super bacana e super importante para quem trabalha com sistema de gestão aí no padrão ISO 9001. A gente vai aprender a fazer uma matriz de flexibilidade, que é um documento, né, obrigatório para você poder apresentar quem é que pode fazer o que dentro de cada macro processo da empresa. Espera aí, falei grego, então fica tranquilo. A gente vai fazer um documento que basicamente demonstra quais são os colaboradores de uma área que podem fazer cada uma das atividades dentro daquela área. Esse documento normalmente é chamado de matriz de flexibilidade. E muitas vezes ele utiliza um formato de ícones para mostrar quem é que está apto para cada coisa. Como que isso funciona? Normalmente, a gente separa os níveis, né, essa condição, em alguns estágios. Quais são eles? Primeiro estágio é aquela pessoa que não pode executar aquela atividade. Por algum motivo, a empresa decidiu que aquela pessoa, aquele colaborador, não está apto para fazer uma atividade. Normalmente, quando é nesse caso, talvez até não exista uma intenção que aquela pessoa se torne apto para fazer aquela atividade em específico. Tem outra pessoa já fazendo isso. O segundo nível é quando a gente tem aquela pessoa que faz até aquela atividade, mas precisa de uma certa supervisão. Na maioria dos casos, é a pessoa que está aprendendo a fazer aquilo. Às vezes ela é até sênior em alguma outra atividade, né? Ela manja muito de alguma outra coisa, mas naquela atividade em específico, ela ainda está aprendendo. O terceiro nível é quando a pessoa consegue fazer muito bem sozinho. Normalmente, isso é aquilo que a gente chama de nível pleno, né? A pessoa trabalha bem sozinha, ela faz no tempo e no nível de qualidade esperado para aquela atividade. E o último nível é a pessoa que é o sênior, né? Ela sabe fazer, ela faz muito bem, identifica pontos de melhoria e ainda por cima consegue ali é, treinar outras pessoas, né? Então, olha que bacana. É uma única matriz, um único formulário onde você tem muita informação ali sendo inserida para você poder alimentar e fazer coisas bem bacanas, né? Além de também ser uma ferramenta, né? Um documento que suporta você na hora de definir quem são os backups cruzados que você tem ali dentro do seu processo, que é uma outra questão muito importante para você poder trabalhar com gestão de pessoas, gestão de mão de obra e tudo mais. Né? A gente sabe que aquele momento de férias é o momento que a gente descobre que alguém não tem backup lá dentro. Né? Então, isso não pode acontecer por diversas razões. Né? Então, por conta disso, esse documento também pode te ajudar. Onde será que eu vou ficar descoberto? Se alguém sair de férias, se alguém ficar doente, se alguém talvez encontrar uma outra oportunidade, seja dentro da empresa, em algum outro lugar, ou se eu precisar desligar alguém. Né? Então, bora lá para o Excel para a gente aprender a fazer isso com bastante facilidade, muita tranquilidade e ainda de quebra, aprender a usar em uma formatação condicional um pouco diferente, que é a formatação de ícone. Perfeito, galera. Então a gente está aqui no Excel, um Excel totalmente em branco, né? A única coisa que eu já deixei aqui para adiantar foi o logo da minha empresa que eu vou usar para exemplificar. É lógico que no seu caso você vai colocar aí o logo da empresa na qual você trabalha, tá bom? Mas aqui eu vou colocar a da minha empresa. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Né? Algumas questões são um pouco mais tranquilas, que é a questão de formatação, de como você vai deixar aí o teu arquivo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou começar trabalhando aqui embaixo, tá? Eu vou definir uma coluna onde eu vou colocar os meus colaboradores e um local onde eu vou colocar as minhas atividades desse processo, ok? Normalmente, a gente não tem um volume tão grande ali de colaboradores dentro de um mesmo processo, tá? A não ser quando você está falando lá do processo de produção. Né? Então, o processo de produção costuma ser o mais cheio de gente, né? Até porque é a galera que vai colocar a mão na massa e produzir lá pra gente. Então, se você estiver pensando num processo como esse, que tem muita gente, o que eu aconselho? Você fazer o seguinte, coloca na sua matriz, aqui, colaborador. Então, por quê? Aí você vai colocar aqui os seus colaboradores, tá? E depois na frente a gente vai colocar aqui as atividades, tudo bem?
Agora, se você tiver uma situação um pouco diferente, né? Se você tiver falando de um processo mais reduzido, só que tem muitas atividades diferentes, perceba a diferença, né? Então, lá na produção, eu tenho muita gente, na maioria dos casos, fazendo coisas muito parecidas, dentro de um mesmo processo, né? Agora, dentro de um processo mais administrativo, a coisa é um pouco diferente. Eu tenho uma quantidade menor de pessoas fazendo um leque maior de coisas. Então, se esse for o caso, aí eu costumo fazer desse jeito. Eu coloco aqui as habilidades. Aí eu costumo chamar aqui de habilidades, tem gente chama de atividades e, enfim, né, não faz tanta diferença aqui. Então aqui eu costumo colocar as atividades, né? Então o que essa pessoa tem de habilidade? Então o que eu vou ter lá? Eu vou ter lá emitir, por exemplo, nota fiscal, é uma atividade, né? Sei lá, realizar pagamentos de boletos seria outra atividade, e assim por diante. Então aqui eu vou preenchendo todas as atividades que existem dentro daquele macroprocesso, tá bom? Então, quando eu estou falando aqui macroprocesso, eu estou me referenciando a os termos da ISO 9001, ok? Então, se isso gera alguma dúvida ou coisa do tipo, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente pode fazer um vídeo explicando com mais detalhes essa questão, né? De como é que funciona o macroprocesso, como é que a gente faz um mapeamento de macroprocesso. Inclusive, a gente pode fazer um mapa de processo aqui dentro do Excel, que funciona super bem também, além de ser um outro documento aí crucial para o sistema de gestão da qualidade de qualquer empresa. Bom, então o que a gente vai fazer? Então já deu para entender mais ou menos como é que isso daqui vai ficar, né? Vou deixar meu logo aqui do ladinho por enquanto. Então, eu vou usar aqui as minhas habilidades, e aqui eu vou começar a descrever essas minhas habilidades, ok? Depois, eu vou já deixar aqui, olha, em fundo azul, e vou deixar aqui com letras brancas, que é o padrão que eu gosto de utilizar, tá bom? Beleza, perfeito. Aí, o que mais a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar os meus colaboradores, tá? Então, como é que funciona aí os meus colaboradores, né? Os colaboradores aqui, eu vou colocar os nomes deles nas minhas próximas colunas, tá? Então, aqui eu vou colocar colaboradores, e aqui eu vou começar a colocar lá o nome dessas pessoas. Então, vai ter lá o Lucas Araújo, vai ter lá o Pedro Santana e, sei lá, a Ana Cristina, né? E assim por diante. E vou colocando aqui todos os meus colaboradores, ok? Vou aproveitar para ficar mais legível isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar aqui os meus colaboradores, tá? Inclusive, você vai perceber que eu vou deixar aqui algumas coluninhas a mais, ok? Então, eu vou deixar algumas coluninhas a mais aqui que estão em branco, para o caso de colocar novos colaboradores e tudo mais no futuro. E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar a quebra de texto automaticamente, que é aquele negócio dele pular a linha quando ele excede, né, o final. Então, perceba que ele jogou aqui para baixo. E para ficar mais legível, eu vou colocar a orientação, né? Aqui gira o texto para cima, ok? Então ele vai ficar aqui na vertical, tá bom? Aí eu vou deixar ele maiorzinho aqui, que vai ficar mais confortável ali para a leitura, tá? E agora eu vou pegar aqui mais ou menos, né? Eu vim até, deixa eu até ver aqui, até aqui. Então eu vou mesclar aqui os colaboradores. Vou fazer aqui então com que ele fique agora só centralizado aqui para mim, tanto na altura quanto na direção, para ficar mais bonitinho. E aqui vão aparecer então os meus colaboradores, perfeito? Vou colocar o logo lá de volta, né? Então vou colocar ele ali de volta na posição dele, tá? Deixar ele menorzinho para ficar mais proporcional aqui com o que eu estou fazendo de planilha, né? Vou aproveitar e vou fazer o seguinte, né? Uma questão importante, porque senão depois começa a desconfigurar aí teu arquivo. Eu vou clicar aqui no botão direito na minha imagem, eu vou vir aqui, olha, tamanho e propriedades. Nessa opção, eu vou vir aqui na opção propriedades e vou marcar essa caixinha aqui, olha, não mover ou dimensionar com as células, né?
Então, por quê? Porque depois, vai que eu mudo isso daqui, eu aumento a largura, eu não quero que o logo fique mexendo, porque senão ele pode ficar desconfigurado, ficar feio, tá? Então, eu vou deixar ele travadinho desse jeito, ok? Perfeito. Então, agora eu posso mexer o tamanho da célula, colocar a célula lá dentro, que o logo não vai mexer junto, tá? O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. Nessas 3 primeiras colunas aqui, eu vou mesclar isso daqui. Vou até inserir uma a mais aqui. Deixa eu inserir aqui uma a mais. Também vou fazer duas mesclas aqui embaixo. Eu posso fazer isso, tá? Eu posso selecionar aqui o range e selecionar o outro de uma vez só e mesclar os dois de uma vez. Então, perceba que eu fiquei com 3 retângulos aí, tá? Por quê? Nesse aqui de cima eu vou colocar o título, tá? Então, do meu documento. Um detalhe importante é, os seus documentos na tua empresa precisam ser controlados, né? Então, se eles vão ser controlados, eles provavelmente vão ter um código aí, né? Então, o que a gente vai colocar nesse código? No meu caso, eu vou chutar um código aqui, olha, for-001, que seja, né? Então, ele tem uma nomenclatura. Isso daqui, quem trabalha lá no SGQ vai fazer o controle desses documentos, né? Então, por isso, ele precisa ter um código, tá? /00. O que é esse 00 que está aparecendo ali, galera? Esse 00 é a revisão dessa máscara, não é do preenchimento dos dados, é do formulário em si, ok? Então, quando que isso daqui vai atualizar? Quando você fizer alguma coisa na máscara do formulário, não nos dados. Perfeito? Combinado. Agora, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui 2 pontos, matriz de flexibilidade, ok? E aí, o que eu vou fazer? Né? Vou só deixar ele, esse daqui eu vou deixar em branco, vou deixar aqui com a fonte no azul, vou deixar um tamanho maior de fonte, opa, tem uma exageradinha, mas não tem problema por enquanto, porque depois eu vou aumentar um pouquinho isso, e porque ele está bem curtinho aqui, né? E aqui vou colocar o seguinte, olha, macro processo, tá? Então, se aqui em cima eu coloquei tamanho 16, aqui eu vou colocar tamanho 12, fundo azul, letras brancas também, tá? E vou juntar com esse daqui, centralizando na altura. E aqui também vou colocar tamanho 12. Perfeito? Então, aqui a gente vai selecionar qual macroprocesso esse documento pertence, tá? Então, como que vai fazer isso, Lucas? A gente vai fazer o seguinte, olha. Toda empresa ela deve ter o seu próprio mapeamento, né? Então, como assim? A gente tem um documento, um processo que a gente chama de mapeamento de processos, que determina quais são os macroprocessos. Também podemos chamar de os departamentos que eu tenho lá dentro da minha empresa, ok? Então, como assim? Toda empresa ela determina quais são os departamentos que ela precisa ter, como financeiro, produção, recursos humanos, qualidade, logística e assim por diante, para que ela funcione bem, né? Então, cada macroprocesso desse teria um documento desse daqui. Por isso a gente vai dizer qual macroprocesso ele se pertence. Só que o que acontece? Como eu vou levar isso daqui para os líderes do macroprocesso preencher, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar uma guia nova, que eu vou chamar aqui, olha, de macroprocessos, tá? E eu vou fazer isso daqui, olha, eu vou vir aqui na coluna A mesmo, eu vou colocar macroprocesso, eu vou diminuir aqui, tá? Vou chamar de processo. E aqui eu vou determinar quais são os departamentos ou processos que existem na minha empresa. Então, qualidade, que não posso esquecer, vendas, compras, recursos humanos. Perceba que eu estou colocando aqui conforme vem na minha cabeça, não preciso me preocupar muito. No teu caso, você vai pegar ali talvez o organograma da tua empresa, né, e vai lançar aqui, ok? Então, recursos humanos, tem lá a produção, senão nada disso é possível. Vou ter a logística, né, e vou ter a engenharia, vou ter o manutenção, e assim por diante, perfeito? Então, o que vai acontecer com isso? Né? Eu vou criar aqui, então, uma lista de opções. Quem já viu o vídeo lá falando sobre validação de dados, entende o que eu vou fazer aqui. Se você não assistiu esse vídeo,
vai lá, assiste. Aqui nessa playlist tem bastante coisa e cada vez mais. Toda terça e quinta-feira eu estou postando material novo aqui para vocês, tá bom? E agora, recentemente, a gente começou a fazer também os nossos shorts, né? Então, que são lá as dicas rápidas, onde a gente está fazendo alguns videozinhos bem curtinhos para trazer algumas dicas bem úteis aí para o dia a dia de vocês, para quem não tem tempo de assistir uma aula completa, tá bom? Então vai lá, não tem desculpa. Toda terça e quinta, às 11h30 da manhã, tem vídeo novo. Então curte o nosso vídeo, compartilha com quem você conhece, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda a gente a crescer e a conseguir trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E se você tem alguma dúvida, se você tem algum assunto que você gostaria que fosse abordado, deixa aqui nos comentários ou entre em contato. Meus contatos são todos aqui na descrição do vídeo. Dentro em contato e a gente pode falar sobre isso, a gente pode gravar um conteúdo específico sobre esse assunto. Perfeito? Bom, então o que eu vou fazer aqui agora? Novamente vou deixar isso aqui com o padrão de título que eu estou usando, né, que é o fundo azul, letras brancas. Vou selecionar isso daqui, vou usar o Ctrl mais o Alt mais a tecla T. Isso daqui vai criar uma tabela, tá? Vocês sabem que eu gosto de usar tabelas, ok? Então, ele vai perguntar para mim o range, né? O range é justamente esse, e sim, a minha tabela contém cabeçalhos. Então, eu vou dar OK. Eu não gosto dessas corzinhas que ficam aqui, então eu vou vir aqui em estilos de tabela, vou vir em clara nenhuma aqui, olha, e ele vai deixar limpo ali, perfeito? E não se esqueçam, deem nome para as tabelas de vocês, tá? Então, vou chamá-las de tab processos, ok? Então, o nome dessa minha tabelinha é tab processos. E por último, só para ela ficar bonitinha, vou deixar aqui umas bordinhas nela, perfeito? Aqui acabou o nosso trabalho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui uma validação de dados dito tipo lista, com aqueles processos, para evitar que o líder de macroprocesso coloque o nome que ele quiser, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha? Eu vou vir aqui, vou vir em dados, tá? Vou vir em validação de dados e lista, ok? Aí, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, né? Aqui eu posso colocar a fonte, é onde estão os meus dados. Normalmente, o que a gente faz? Vem e seleciona dessa forma. E olha o que ele vai fazer. De A2 até A9. Se eu der Enter, vai aparecer aqui, olha, todos aqueles processos que a gente colocou. Eu também posso vir aqui na minha tabela, colocar em ordem alfabética, e aí o que ele vai fazer aqui? Também vai aparecer em ordem alfabética, porque fica muito mais agradável. E se eu percebi, nossa, esqueci de um processo, apareceu um processo novo e colocar aqui metodologia, por exemplo, que é um que eu não posso esquecer, perceba que a tabela já pegou a metodologia ali. E quando eu venho para cá, opa, metodologia não apareceu, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado, tá bom? Para não fazer isso, porque senão eu não vou ter isso daqui atualizado, ok? Então eu vou dar um Ctrl Z, vou tirei a metodologia, agora a gente vai aprender a fazer como que ele vai aparecer ali para você, tá? Eu vou vir aqui, olha, em fórmulas, definir nome, ok? Então definir nome, vai aparecer essa janelinha. Eu vou chamar aqui, ó, processos, tá? É o nome do meu range e vou colocar o seguinte, olha, igual tab processos, que é a minha tabela, abro aqui um colchete, processo. Deixa eu até conferir aqui se eu coloquei lá processo. Tá, perfeito. Então, processo e fecho ali o colchete. Deixa eu aumentar aqui para ficar legível aí para você. Então, F2 Home. Então, olha, tab processos, que é essa tabela aqui, na coluna processo, ok? Dei o OK. Agora eu vou vir aqui na minha validação de dados, tá? Do mesmo jeito que eu fiz antes, lista, vou trocar isso daqui, olha. Porque isso daqui você viu que não ajudou tanto assim, né? E vou colocar processos, né? Que é o meu nome. Pronto. O que vai acontecer? Aqui, de novo, apareceu todos os meus departamentos, né? Mas, se eu vier aqui agora e adicionar metodologia e voltar para lá, olha que bacana, né? A metodologia, agora ela faz parte das opções. Inclusive, já colocou aqui o meu screw, né, para poder mostrar a metodologia lá também, ok? Que fica bem bacana. E aí, o que eu posso fazer ainda, né? Eu posso vir aqui e atualizar para deixar em ordem alfabética novamente.
Ou até dentro daquele nome eu poderia fazer isso, tá? Eu poderia colocar lá classificar de A a Z e tudo mais e funcionaria perfeitamente, ok? Perfeito, galera. Então agora a gente já consegue escolher aqui qual é o processo para a pessoa poder fazer o preenchimento, fica bem legal, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma formatação condicional, tá? Então, que é inclusive aí o ponto principal da nossa aula de hoje. Eu comentei que essa matriz de flexibilidade, ela tem sempre aqueles símbolos, né, que mostram para gente como a pessoa está, qual o nível ali da pessoa, né? Então eu tenho a pessoa que não pode fazer, eu tenho a pessoa que pode fazer, mas ali ela está iniciando, digamos assim. Eu tenho a pessoa que já faz e faz bem, e eu tenho aquela pessoa que, além de fazer muito bem, identifica oportunidades de melhoria e ainda por cima ela apresenta, né? Ela treina outras pessoas, ok? Então, para isso, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou começar a limitar o que pode ser preenchido aqui. Então, eu vou selecionar aqui essas duas linhas, que é onde eu já preenchi aqui habilidades, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em página inicial, formatação condicional, tá? E aí eu tenho aqui algumas opções de ícone, tá? Que me ajudam. E eu vou usar justamente esse carinha aqui, olha, esses 5 caixas, tá? Poxa, Lucas, mas tem 5 caixas e eu tenho só 4 opções. Fica tranquilo que a gente vai criar uma regrinha que vai ser bem legal aqui, tá bom? Então eu coloquei, ok? E aí o que acontece? Quando eu coloco um, ele apareceu um quadradinho cheio. Se eu colocar dois, apareceu um quadradinho cheio, o outro esvaziou, né? Então percebe que ficou meio esquisito isso, mas não se preocupa por enquanto. Então eu vou colocar aqui, olha, vou até colocar mais uma pessoa aqui, o Luiz Silva aqui, olha. E aí eu vou colocar o seguinte, ó, 1, 2, 3 e 4. Olha que legal que ele fica, olha. Ele já entende que seria bem perto da situação que eu gostaria, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Eu vou melhorar essa minha condição aqui. Então, eu vou vir na minha formatação condicional, vou gerenciar as minhas regras, aí vai aparecer aqui justamente, olha lá, o quadradinho, né? Aí eu vou dar 2 cliques nesse conjunto de ícones e vai aparecer essa janela aqui para mim, ok? E aí o que aparece aqui para mim? Essa janela costuma assustar a galera, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá vendo esses porcentagens que tá aparecendo aqui? Isso do que está fazendo ele ficar mudando de acordo com os valores, tá? Isso confunde, às vezes, quem está começando a mexer com essas formatações, mas ele está fazendo a formatação condicional com ícone com base num percentual dos próprios valores. É um negócio meio maluco, mas enfim, em várias situações isso acaba sendo útil, por isso ele traz isso como padrão. No teu caso, não é isso que você quer. Você quer que ele formate com base em número, tá? Então a gente vai mudar todos eles aqui para número, ok? E daí você vai perceber que todos vão aparecer o número zero ali. Aí o que a gente vai fazer aqui, olha? Eu vou fazer o seguinte, ó, se for maior ou igual do que o 1, ele vai colocar um quadradinho. 2 quadradinhos, 3 e aqui em cima eu vou colocar 4, ok? Perfeito. Assim, agora cada número vai representar o número de quadradinhos cheios que você tem disponível, tá bom? E o vazio, completamente vazio aqui, ele está sobrando ali para a gente e não vai ter problema, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, mostrar somente ícone, tá? Então isso vai esconder o número e mostrar só o quadradinho lá dentro. Vou dar um OK, vou clicar em aplicar e você vai perceber que ficou só o quadradinho, ó, mas o 1 mostrou um quadradinho, o 2, 2 quadradinhos, o 3, 3 e o 4, 4, que fica bem legal aí pra gente, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou centralizar esse quadradinho ali na minha célula, vou selecionar esse daqui, olha, e vou diminuir, vou estreitar aqui um pouquinho ele, para ele ficar ali num formato mais agradável, tá? E vou, aqui dentro, eu vou aumentar o tamanho do meu quadradinho, aumentando aqui o tamanho da fonte mesmo, tá? Então perceba que eu vou aumentando aqui, olha, até ele chegar num tamanho que fique legal para mim, e vou centralizar ele aqui de novo, porque não ficou muito no centro ali. Perfeito.
Ok, então agora eu vou colocar aqui, olha, 4 encheu o quadradinho lá do Lucas. Coloquei 2, ficou 2 quadradinhos. 3, 3 quadradinhos. 1 quadradinho. 0 ficou vazio, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Olha que bacana. Então, olha as estruturas que você consegue criar agora, né? Eu vou lá agora para validação de dados, tá bom? Então, aqui já está pronto para gente. Eu só preciso vir preenchendo números aqui, olha, e ele já vai ficar certinho, bem bonitinho para você, tá bom? O que acontece, pessoal? Tem o risco de alguém chegar aqui e colocar 8, por exemplo. Vai ficar cheio, né? Então eu não quero que a pessoa escreva 8 ali. Né? Eu também não quero que a pessoa escreva lá banana, que é o exemplo que eu costumo usar para isso. Né? O que acontece? Aparece a palavra banana ali dentro do quadradinho. Eu não quero que isso aconteça. E nem todos os líderes de processo talvez conheçam essa questão de matriz de flexibilidade e tudo mais, né? E como que isso funciona. Dentro até da regra da empresa que você trabalha, que pode fazer algumas customizações, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma validação de dados que vai limitar essa situação. E para isso, eu vou limpar isso daqui. Vou selecionar aqui, olha, as minhas células onde eu apliquei a minha condição. Vou vir em formatação condicional. Formatação condicional não, desculpa. Vou vir aqui em dados, tá? Porque eu estava lá, acabei me confundindo. Vou vir aqui, olha, em validação de dados, ok? E aqui eu vou fazer algumas regrinhas, tá bom? Então, a primeira é o seguinte, qualquer valor eu vou substituir para número inteiro, tá? Então, eu não quero que a pessoa preencha nada diferente de um número inteiro ali. E aqui você vai ter várias opções lógicas, tá? Eu vou usar o está entre mesmo, mas você tem várias condições, ok? Então eu vou usar o está entre, e aqui eu vou fazer o seguinte, olha, em mínimo eu vou colocar o número 1, porque na minha regra começa do 1, tá? O 0 não existe, perfeito? Então, 1 e o máximo vai ser o 4. Então ele só vai aceitar números nessas condições, perfeito? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar ok desse jeito para você ir entendendo o que a gente está fazendo aqui, caso você seja novato com essa questão de validação de dados, tá? Perfeito. Então agora, se a pessoa colocar 1, funciona, colocar ali 2, funciona, 3, funciona, 4, funciona. Se colocar 0, não deixa, dá erro, tá vendo? Perfeito. Se colocar 5, também dá erro. Se colocar lá a banana, também dá erro, ok? Então ele não está deixando a pessoa preencher outra coisa agora. Isso fica legal. Só que olha que estranho, né? Ele aparece aqui, olha, esse valor não corresponde com as restrições de validação de dados definidas para essa célula. A maioria das pessoas vai olhar para essa mensagem e vai falar, caraca, não entendi nada. E aí ela vai te ligar ou vai reclamar que seu arquivo não serve para nada. Então, para você evitar isso, a gente também vai usar aqui um truque da própria validação de dados. Então, eu vou selecionar aqui novamente e vamos melhorar isso, tá? Eu vou vir aqui, olha, validação de dados, vou vir aqui em alerta de erro, ok? E aqui eu posso colocar um título, olha, eu vou colocar entrada inválida, perfeito? E depois disso, eu posso colocar uma mensagem, eu posso editar aquela mensagem de erro que estava sendo apresentada. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, favor informar um número entre 1 e 4. Ok, pronto. Agora vou tentar colocar alguma coisa aqui, não pode, vou colocar o 0, olha. Entrada inválida, favor informar um número entre 1 e 4. Já melhorou bastante, né, do que aquela mensagem esquisita que a gente tinha antes. Mas ainda a gente sabe muito bem que tem grandes chances da pessoa pegar e te ligar e falar, olha, fulano, eu estou tentando usar a tua planilha e ela não deixa eu preencher. Né? Apesar de estar claro ali que é porque precisa entre 1 e 4. Ou pode ser ainda que a pessoa fique na dúvida, mas quando que é 1, quando que é 2, quando que é 3, quando que é 4? Porque a pessoa não sabe da tua regra. Por isso a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar isso daqui, ok? Vou selecionar isso daqui e vou novamente aqui na validação de dados. Agora eu vou vir aqui, olha, em mensagem de entrada, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, nível de
habilidade, por exemplo. Tá? Aí depois você pode colocar o texto que você preferir, tá bom? Nível de proficiência, né? Ou qualquer outra coisa do tipo. Então aqui eu vou colocar o seguinte, olha, favor, ou até aqui não precisa do favor, informar um número entre 1 e 4, vírgula, sendo que, aí eu vou descer algumas linhas aqui, ó, posso fazer isso, tá? 1 não pode executar a atividade. 2 executa a atividade com supervisão. 3 executa a atividade sem supervisão, que é o pleno. Né? Então seria, olha, não posso fazer júnior, pleno e o 4 vai ser o sênior. Né? Então, executa a atividade. Aqui faltou um A, né? Deixa eu corrigir. Eu aprendi Excel, mas nunca aprendi português, me desculpem. Né? A atividade sem supervisão e pode treinar. Perfeito? Então, com isso, vou dar aqui o OK. Ele vai aparecer aqui para mim todo o texto ali dentro das minhas opções, tirando aí a chance da pessoa se equivocar por conta disso. E agora, né, que a gente já tem então essa estrutura onde a pessoa vai conseguir fazer todo o preenchimento, né, e tudo bem bacana, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a parte só de estética, tá? Então eu vou colocar bordas aqui só para ficar mais bonitinho, tá bom? Então eu coloquei bordas aqui, se você quiser, você pode depois, sei lá, trocar a cor aqui em cima. No meu caso, talvez combinaria um azulzinho mais claro, alguma coisa assim, né? E aí, indo estilizando, né, na estrutura da empresa que você trabalha. E o que a gente vai fazer aqui? Isso é uma questão importante, tá? A gente vai transformar isso daqui também numa tabela, ok? Por que eu vou transformar isso aqui em tabela? Para a gente poder aproveitar isso daqui nas próximas linhas também. Você vai entender. Eu vou selecionar aqui, olha, as habilidades que eu coloquei e as linhas aqui embaixo. Ctrl Alt T, né? Aí vai aparecer, olha, o range e agora não está marcado. Olha, a tabela tem cabeçalhos, eu não vou marcar, ok? Vai ficar em branco. Ok. Ele vai dar uma estranhada aqui com o teu arquivo, tá? Ele vai fazer esse monte de coluna 1 até coluna 14 aqui no meu caso e deixar meio feião. Não se preocupe com isso. O que a gente vai fazer aqui? Olha, essa linha aqui, eu vou clicar nela, tá vendo? No número 10, que vai selecionar a linha inteira. Vou clicar com o botão direito e vou ocultá-la, tá? E aí ela já vai sumir dali de novo. E agora eu só vou selecionar aqui as minhas colunas e vou ajustar aqui a largura novamente, tá bom? Pronto, né? Beleza. Aí por que eu fiz isso, né? Eu vou até vir aqui, como sempre, e vou dar um nome, né? Tab, underline, matriz. Tá? Então, essa daqui é a tab matriz. Aí, eu também vou fazer o seguinte, se você quiser, você pode até deixar, nesse caso, eu acho que fica legal, você deixar um padrão de cores ali para você poder trabalhar. Então, alternando ali realmente as cores, fica legal nesse caso, tá? Por quê? Porque vai ajudar você, principalmente quando você tem muitas pessoas, ou muitas atividades, para você não se perder ali dentro das linhas, tá? Então, eu vou pegar um padrão aqui, eu vou usar talvez esse azul aqui, olha, que vai ficar legalzinho, vai combinar aqui com o padrão que eu estou usando, tá? Então vai ficar uma linha azul, outra não. Mas não é por isso que eu fiz formato de tabela, galera. É porque é o seguinte, você veio aqui e você falou, olha, emitir nota fiscal. Ah, o Lucas, ele é proficiente nisso. Aí perceba que aqui já está etiquetinha, olha, com todas as dicas, tá? Para a pessoa preencher. Aí eu vou fazer o seguinte, o Pedro tem 2, a Ana 3, o Luiz tem 1, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Né? Aqui, pagar boleto. O Lucas não pode fazer, o Pedro faz 2, esse aqui faz 4 e aqui faz 3, por exemplo. Aí eu vou colocar outra atividade, eu posso fazer isso aqui, ó. Joguei aqui para baixo, percebe que ele já pegou os efeitos. Aí eu vou colocar outra atividade, sei lá, qualquer outra atividade. De 3, porque eu não tenho criatividade, tá?
Olha que bacana, ele já veio aqui com a validação de dados, né? Então, e se eu colocar o número, ele já vai colocar aqui o efeito. Então, olha que legal, galera. E aí, para a cerejinha do bolo, você pode vir aqui em exibir, né? E desmarcar linha de grades, tá? Que daí vai ficar branco aqui, na minha opinião, fica bem mais agradável, tá? Aí eu vou só colocar aqui as bordas aqui de cima, né? Para ficar mais bonitinho. E olha que bacana. Tá aí teu formulário, que inclusive você pode imprimi-lo, né? E ele fica bem bacana, né? Dá para você imprimir, dá para você levar para outros lugares e fica bem legal mandar em um PDF e tudo mais. E atendendo os requisitos aí da própria norma, tá? Depois esse macroprocesso aqui, se você quiser, você pode vir aqui e ocultar também, tá bom? Ele continua funcionando, tá? Então, com isso você consegue montar e elaborar para o seu dia a dia. Se você gostou, se você achou bacana essa dica, se você quer mais conteúdos aí de como fazer documentos para atender os requisitos da ISO 9001, então deixa aqui nos comentários que a gente pode falar mais sobre isso também. Tá? A gente pode fazer outros vídeos falando sobre outras estruturas, outros documentos necessários. Né? E esse e outros documentos que a gente faz ao longo das aulas estão disponíveis para download. Tá? Então vem aqui na descrição, lá no finalzinho você vai achar um link que vai levar você para o meu Drive. Tem uma pasta lá onde eu estou salvando essas planilhas. Para você poder fazer aí o download, baixar e usar aí no seu dia a dia e até treinar também as suas atividades. De qualquer forma, você pode ir lá baixar e já ficar com o arquivo para você também, caso você tenha gostado dessa estrutura que eu montei aqui na aula. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.